Bom dia, irmãos. Eu estou muito feliz de poder passar essa manhã louvando, adorando ao Senhor, podendo estar junto com os homens cantores de Vitória. Que bênção, irmãos, a vida de vocês. Deus continue abençoando o ministério que Ele lhes confiou, viu? Muito bonito, Deus abençoe. Eu agradeço o convite, o contato que o irmão Luiz Carlos nos fez, a confiança do pastor Doronésio. A gente sabe que o pastor titular, quando cede o púlpito, tem que ter uma dose boa de confiança para saber se o sujeito vai falar um monte de heresia para depois ter que ficar consertando o negócio, né, irmãos? Eu sou o pastor Marcos Milagre, eu estou servindo a Deus pela graça dele, misericórdia da igreja, Primeira Igreja Batista em Linhares há 9 anos, e também paciência do pastor Enilton, que é meu pastor titular lá. Eu estou acompanhado nessa manhã da minha esposa Esther, do Gabriel, meu filho, e Yasmin, e nós como família estamos muito felizes de estarmos aqui na Primeira Igreja. Nós já estivemos com os irmãos no retiro de famílias do último ano, foi uma bênção, irmãos, que alegria estar com vocês, como nós nos sentimos acolhidos por vocês. Meus filhos, Esther, foi realmente uma preciosidade, e hoje nós pudemos encontrar vários irmãos aqui, isso também nos alegrou muito, e eu fiquei muito feliz, irmão Luiz Carlos, quando eu recebi o convite do irmão, porque eu estava já há algum tempo orando, me preparando para organizar alguma coisa para os homens dos meus grupos de casais. Eu não sei se eu vou conseguir passar a projeção daqui, eu vou tentar, senão eu conto com a ajuda dos... vai dar certo, acho que vai dar certo. Esse aí é o primeiro slide, mas eu queria deixar aqui no segundo. Isso. Porque na nossa igreja nós não temos ainda lá na PIB Linhares um ministério de homens organizado como vocês talvez já tenham aqui na PIB Vitória. Então, nós temos lá o coro Emanuel, que é um coro de homens, mas tem assunto que não dá para tratar na hora do ensaio musical, que é coisa de papo de homem, né, irmão? É entre nós que a gente tem que se resolver. Então eu olhei para as necessidades, eu tenho 2 grupos de casais, nossa igreja trabalha com grupos familiares de casais, e aí esses são os homens que são dos meus 2 grupos, eu coloquei um mosaico de foto deles, inclusive o George está aqui, levanta o braço aí, George. Do meu grupo, veio a Vitória e está conosco nessa manhã. Então eu estava orando, me preparando para ministrar a eles, porque não tem um ministério organizado. Falei, a gente começa pequeno, né? Faz como Jesus faz, ensinou para a gente começa pequenininho e vai desenvolvendo o negócio, vai crescendo. E nesse processo de estudo, de leitura, de busca de livros, material, preparo, o irmão Luiz Carlos, então, faz esse contato comigo para estar aqui hoje. Então, eu entendo que Deus é quem conduz todas as coisas e nos prepara, irmãos, para os vários momentos que nós temos para viver durante a nossa vida. Eu coloquei ali este mosaico dos homens, dos meus grupos de casais, o grupo Incríveis e Resistência, para que nós possamos pensar nessa manhã que nós temos características diferentes. Nós homens somos todos diferentes. Deus nos fez assim para a honra e glória dele, e amém por isso. É muito bom essas diferenças que vão contribuir para a sociedade, para a família, para a igreja, mas nós temos que pensar em algumas coisas que nós homens precisamos ser e precisamos decidir ser e escolher. Por isso eu pensei em nós pensarmos em 2 perguntas nessa. O retorno lá não tá voltando para mim acompanhar, eu vou ter que olhar um pouquinho para trás, o slide, mas sem problema. Ali, eu olho ali. Obrigado, irmão. Eu estou acostumado, nossa igreja lá só tem um atrás, então, amém. Eu olho para a direita, é isso. Então a primeira pergunta que nós vamos refletir nessa manhã é essa aí: que homem eu sou? Porque nós precisamos nos posicionar hoje. Que características, que atitudes, que decisões, que vivência nós temos, para que nós possamos então depois caminhar para uma segunda pergunta, que é essa daí: que tipo de homem você quer ser? Porque certamente Deus fala ao nosso coração. Quando nós abrimos o coração e pedimos que Deus ministre a Ele, o Senhor nos fala e Ele indica para onde Ele quer que nós caminhemos. Você só não pode ficar onde você está, meu irmão. Você precisa permitir que o Senhor fale ao seu coração. Então nessa manhã nós vamos estar pensando nessas 2 perguntas, e para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 15, os versos 1 a 3 e o verso 11. E eu quero convidar você, encontrando Lucas 15, versos 1 a 3 e depois o 11, que você se coloque de pé em reverência à boa palavra do nosso Deus, se você assim puder fazê-lo.
Lucas 15, a partir do verso 1. E a palavra de Deus nos fala da seguinte maneira: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvir, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola. E aí o verso 11: disse mais: certo homem tinha 2 filhos. Que tipo de homem você quer ser? Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos. Santo Deus e Pai Celestial, Pai, eu te agradeço, Deus, pela oportunidade que nós temos de pensar, ó Deus, na nossa natureza humana, masculina e de homem batista, compromissado com o Senhor que nós precisamos ser. Pai, enche o nosso coração do Teu Espírito nessa manhã. Pai, nos mostra a Tua vontade, que seja somente o Senhor a nos falar, ó Deus, e que nós possamos responder à Tua voz da forma que o Senhor espera. É só isso que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode, então, se assentar. Essa parábola, irmãos, ou melhor, essa história que é contada em 3 parábolas, porque Lucas 15 ela é uma unidade, as 3 parábolas são referentes à mesma história contada por Jesus, para ele responder a escribas e fariseus do porquê ele se assentava para comer com publicanos e pecadores. Hoje a gente não vai ter tempo hábil para trabalhar as 3 parábolas, vamos focar apenas nessa parábola que comumente nós chamamos de parábola do filho pródigo, para que dali nós extraiamos exemplos de 4 homens. 4 homens que vão falar o nosso coração nesta manhã, pelas escolhas, decisões, características deles, para que nós possamos, em primeiro lugar, identificar que homem nós somos hoje. E depois nós vamos caminhar para que tipo de homem nós queremos ser, à luz daquilo que o Senhor revelar ao nosso coração. Então a nossa primeira pergunta é aquela: que tipo de homem eu sou? E eu quero então apresentar a você o primeiro destes 4 personagens centrais da parábola de Lucas 15, a partir do verso 11, que é este homem que é um homem em processo de cura. Isso porque os versos... eu vou precisar de um help, isso, obrigado. Os versos 11 e 12 dizem assim: disse mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Eu dei a esse homem o nome de um homem, esse homem pródigo, de um homem em processo de cura, porque Jesus faz questão de mostrar a caminhada de restauração desse homem. Porque pode ser nessa manhã que eu e você estejamos em alguma dessas fases desse processo. Pastor, mas eu sou um homem batista, eu não sou este homem afastado de Deus. Mas eu vou contar para você algumas coisas que a parábola mostra, que talvez você não tenha percebido ainda, e você talvez se identifique que você esteja em alguma das fases. Esse homem, eu chamo ele de 3 em 1, porque eles são como se fossem 3 homens ao longo da história. E eu digo parábola de um homem em processo de cura, este personagem, o mais moço, chamado de pródigo, porque Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Ele fala isso lá em Marcos 2,17. Então este homem tem 3 fases, nós vamos dar uma olhadinha nelas agora. Eu vou fazer assim então, eu não sei quem está no data show, quando eu fizer assim você me ajuda. Obrigado. Então eu vou abandonar o nosso passador. A primeira fase eu chamo ela de antinômica. É um homem sem lei, é um homem com os relacionamentos rompidos. Porque esse moço, ele chega para o pai dele e fala assim: eu quero a herança que me cabe. Eu não tenho mais pai, eu não tenho mais irmão, eu não tenho mais família, eu não tenho mais igreja, eu não tenho mais comunidade, eu vou para um país distante onde eu identifico que Deus não está. É um homem que rompeu os relacionamentos, porque antes dele pedir a herança, o pai já não era mais pai. Então você identifica assim: ah, mas ele foi para longe, ele fez isso, ele chutou o balde, ele aloprou geral, fez tudo de errado que podia fazer. Só que muitas vezes, antes de nós fazermos tantas coisas erradas, a primeira coisa que acontece é nós rompermos relacionamentos. Nosso coração não está mais ligado ao coração de alguém. Essa primeira fase deste moço aqui, o rompimento dele se deu com o pai, com o irmão, com a igreja dele, com a comunidade, com o país dele. Ele foi rompendo uma linha de relacionamentos até chegar ao país distante,
onde o texto mostra todas as bobagens, todas as coisas erradas, tudo aquilo que ele fez que contraria a boa, santa e perfeita vontade de Deus. Por isso Jesus identifica, irmãos, sempre uma ordem lógica entre os relacionamentos, entre uma conexão entre o nosso relacionamento humano e o tipo de relacionamento que nós temos com Deus o Pai. Quando é perguntado a Jesus lá em Mateus 22, 36, joga o próximo. Isso. Esses dois, a gente às vezes não percebe que os dois grandes mandamentos da lei têm tudo a ver com tudo aquilo que você pensa sobre relacionamentos na sua vida. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois você joga o próximo. Isso, deixa aí. É amar a Deus sobre todas as coisas. E depois você ama a si mesmo e você ama o próximo como a si mesmo. Qualquer tipo de dificuldade relacional que você tenha começa em algum tipo de quebra, de rompimento ou de desgaste nos relacionamentos que Jesus apresenta nestes dois mandamentos. Homem batista, se você não tiver um relacionamento firme com Deus, se você não estiver segurando a mão de Cristo todos os dias, isso vai causar um desgaste no seu coração. Você rompe uma linha vertical, causa um desgaste no seu coração. E você vai viver desgastes e rompimentos nos seus relacionamentos horizontais. Você nunca está apenas desentendido, complicado com a sua esposa, ou com seus filhos, ou com seus amigos, ou com a sua igreja, ou com as pessoas do seu trabalho. Tem sempre alguma coisa que antecede isso. Para você ter esse tipo de desgaste com as pessoas que estão do teu lado, primeiro no seu coração teve um rompimento, um desgaste, e pode ter sido oriundo de um rompimento e desgaste no seu relacionamento com Deus. Este primeiro homem que nós encontramos, chamado de pródigo, ele rompe o relacionamento com o pai, com o irmão, com todo mundo, e por isso acaba parando num país distante da forma como nós o encontramos. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de relacionamentos partidos, desgastados. Talvez seja o teu casamento que está complicado. Talvez seja o relacionamento com os teus filhos. Talvez seja o relacionamento com a igreja, porque às vezes a gente também arranja problemas nos relacionamentos com os nossos irmãos em Cristo. Pode ser com seus colegas de trabalho, eu não sei. Mas se tem algum rompimento relacional ou desgaste relacional, você precisa fazer um caminho de volta. Você precisa passar por um processo de cura. Assim como este primeiro personagem bíblico que nós encontramos na parábola de Lucas 15, nós precisamos fazer. Mas tem uma segunda fase nesse processo de cura deste homem, que eu chamo o homem que tenta negociar sua rendição. São relacionamentos formais. Joga o próximo slide, por gentileza. Porque este moço, ele estava numa terra distante, ele se viu em dificuldades, ele estava à beira de cometer algo que para um judeu era algo impensável, de comer a comida dos porcos, um animal imundo e cerimonialmente impuro. Então a Bíblia diz que ele cai em si e ele começa um processo de cura, de restauração. E tem gente que fala assim, nossa, ali quando eu falo assim, ele caiu em si, é o momento que este homem é transformado, que ele é curado, que ele é sarado. Não é, ele está no caminho da volta. Porque o texto diz que este homem considerava no seu coração o seguinte, o verso 19, a dizer para o pai dele, olha, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados, e levantando-se foi para seu pai. Às vezes nós fazemos igual esse moço aqui. Esse moço, ele queria voltar para casa, não para chegar na presença do pai. A primeira ideia dele não foi falar assim, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele tem uma continuidade, ele fala assim, trata-me como um dos teus empregados, porque ele queria, assim como eu gostaria, de ter o controle na mão. Ele que queria passar os slides, ele queria negociar a rendição dele. Porque quando você é um empregado, você trabalha e recebe o seu salário. Estava negociando. Então assim, eu vou voltar para casa, mas eu não vou voltar lá me humilhar do jeito que eu tenho que me humilhar, não. A gente vai conversar ali, porque eu falo assim, olha, me trata como um dos seus empregados. E aí eu trabalho, o senhor me paga, eu vou vivendo, a gente vai convivendo. E com o tempo as coisas se arranjam. Eu imagino que tenha sido esse o pensamento dele. Homem batista, não é assim que a gente faz às vezes? Desarranja com o negócio, vai tomar café, já cria uma confusão com a esposa na hora do café ou com os filhos, aí sai para trabalhar, aí chega lá, o pastor Doronésio manda um texto bíblico, e fala assim, olha, Deus está falando, fala Senhor, eu pequei, eu errei, vou voltar para casa.
Só que aí, em vez do sujeito chegar assim: olha, amor, me perdoa, eu falei bobagem, eu fui grosso com você. O cara não faz isso. O que ele faz? Ele compra alguma coisa para ela. E aí chega lá: então, mulher, mas para que isso? Está negociando. Nós às vezes fazemos isso com Deus. Nós queremos negociar com o Senhor. Senhor, eu tô errado, mas eu vou começar a ir no culto da manhã. E aí as coisas vão acontecendo. Senhor, a gente tenta negociar a rendição. O homem tentou negociar a rendição. Pode passar o próximo? E ele vai nesse processo de caminhada. Só que quando ele chega, e aí a terceira fase do processo de cura, que ele é alcançado pelo amor, graça e misericórdia de outra pessoa. O Pai alcança ele. E essa fase eu chamo do homem rendido e curado. E aí os relacionamentos são restaurados. Joga o próximo. Ele chega lá, o pai diz, o texto diz, verso 20... Seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ponto. Cadê o contrato? Cadê a proposta de trabalho? Não tem, ele se rendeu. Ele baixou as armas. Enquanto nós não baixamos os punhos de verdade, a gente está negociando, ou está em luta com Deus, ou estamos negociando com Deus. Ele baixou a guarda, ele se rendeu. Isso é um processo de tratamento, de cura que nós precisamos passar, precisamos ser rendidos. Homem Batista, se você está nesse processo de transformação, de cura, se você está num processo de rompimento, você tem que passar e chegar até este momento de entrega, de chegar assim e falar para a pessoa que você marcou de forma negativa, que você ofendeu: eu pequei, eu errei. Lembra quando Davi confessa o pecado dele ao profeta Natan? Pequei contra o céu, pequei contra Deus. Não tem justificativa, não tem mais, não tem explicação. Eu estava lendo outro dia um livro, um desses livros, me preparando para trabalhar os homens dos meus grupos de casais, e o autor trabalha muito essa questão, diz assim: olha, esse negócio de você errar e você achar que você tem que justificar alguma coisa, para com isso, porque Deus, se a pessoa pecou contra você, ela pecou contra Deus, ela vai se acertar com Deus. Se você, na resposta ao pecado dela, você também pecou, você também pecou. Você também precisa pedir perdão e se acertar. Precisamos de rendição, de cura, de tratamento. E aqui não tem mais negociação, ele só diz: pai, pequei, não tem mais condições de ser chamado teu filho. E o pai amava tanto esse garoto, o pai nunca deixou de amar o filho, e o filho agora ele aceita o amor do pai. Essa é a questão, porque o pai continua amando, ele aceita o amor do pai, ele se quebranta, ele tem um senso de necessidade do relacionamento com o pai. Enquanto nós não sentimos essa necessidade, enquanto o coração lá no fundo não for transformado para que nós sintamos que o relacionamento estava partido e que nós precisamos restaurá-lo verdadeiramente, o negócio não anda. Você, homem batista, não vai ser consertado. O seu relacionamento vai continuar e o tempo não cura. Pode inclusive criar uma raiz de amargura, a sujeira permanece embaixo do tapete. Eu tenho aprendido isso ao longo destes 9 anos de ministério pastoral. Às vezes a gente vai aconselhar um casal, a pessoa puxa um negócio lá de trás, porque em tal data, quando foi isso? Parece que foi ontem, a pessoa contando, parece que foi ontem a dor dela, porque está embaixo do tapete, não foi tratado, não foi curado. A gente precisa se render, precisa ser tratado e precisa ser curado. E eu fico olhando, irmãos, esse processo de cura, esse personagem da parábola, é um processo que a gente pode passar no dia a dia, como eu disse, e a gente vai sendo tratado, vai sendo curado. E uma coisa que chama a atenção, pode jogar o próximo? O próximo. Isso, pode deixar aí. Porque às vezes a gente vai pensando nisso e não encontra essa sensibilidade que a gente precisa ter para sermos tratados, curados, e precisamos realmente dessa sensibilidade para sermos curados, para que o Senhor trabalhe o nosso coração. Por isso que eu gosto muito deste segundo personagem da parábola, que eu chamo ele de o homem que comunica amor e graça. É a figura do pai. Joga o próximo. O texto diz que o pai viu o filho
E ele encheu-se de tamanha compaixão que ele se lançou ao seu pescoço e o beijou. O filho responde ao amor dele e o pai fala: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel, sandália, trazei o melhor bezerro, matai, comamos, nos alegramos. E eu fico olhando isso e eu penso que às vezes a gente lê o texto bíblico, a gente não faz as conexões que nós poderíamos fazer, irmãos. Porque este texto, eu gosto, olhe para ele, este trecho em especial, me lembro do livro, não sei se você já deve ter lido ele, ou já ouviu falar dele, que são as 5 linguagens do amor, do Gary Chapman. Estes versículos que nós lemos, se encaixam perfeitamente nessa descrição do amor. E uma ou duas, o autor deste livro, se você não leu ainda isso, ele fala que nós temos 5 linguagens e que nós precisamos ouvir que somos amados, que as pessoas comunicam. Por exemplo, eu tenho Esther tem a linguagem do amor dela, uma ou duas. Se eu não falar nessa linguagem do amor que ela traz, ela não vai se sentir amada. E ele vai trabalhando as 5 linguagens. E eu vejo ao longo deste texto, e olho às vezes para nossas igrejas, irmãos. Pode jogar o próximo. Às vezes eu vejo tanto homem durão na igreja, cabra macho mesmo, homem que não consegue falar eu te amo para a esposa, que não consegue abraçar e beijar um filho, porque às vezes nós somos levados por uma cultura que valoriza muito poder, domínio e violência. E eu não estou falando para você ser um homem fraco, não, porque quando eu olho para as escrituras, eu olho, por exemplo, para Davi. Você se lembra que Davi foi um dos maiores guerreiros do Antigo Testamento? E Davi era um homem profundamente que tinha facilidade em comunicar sentimentos, comunicar amor. Ele era poeta, ele era músico. Que às vezes a gente pensa assim, você tem que ser durão porque você é homem. Quem disse isso da forma equivocada não leu o texto bíblico. E eu vou mostrar para você. Porque já pensou se eu e você fizéssemos o que este homem fez com o filho, se a gente estivesse lá no shopping Vitória? A gente viu o nosso filho, ele estava com um problema, ele mandou um WhatsApp: pai, eu quero te pedir perdão, me encontra no shopping. E você vai caminhando lá no shopping Vitória, e você vê o seu filho, daqui a pouco você começa a correr. E você pula no pescoço do seu filho, e chora, e beija ele. Você faria isso, irmão? Ou você ia andar assim meio no sapatinho? Irmãos, nós precisamos comunicar amor. E este texto, este personagem, este pai comunicou amor nas 5 linguagens, para que não ficasse dúvida nenhuma no coração do filho de que ele o amava. Joga o próximo, por favor. Atos de serviço, verso 20. O homem correu. Ninguém na cultura judaica correria para... Um homem de respeito não corria na cultura judaica. Até hoje, né? Você vê assim a pessoa de terno, gravata, bonita, igual os homens estão. Você não vê a pessoa sair correndo pelo meio da rua, muito dificilmente. Porque você tem que andar polidamente. Mas o texto disse que o homem correu, isso foi um ato de serviço. Sabe por que foi um ato de serviço? Porque quando este moço pródigo deixa a família, ele abandona tudo, ele humilha o pai, humilha a aldeia dele, ele vai embora. Se ele entrasse na aldeia de qualquer jeito, corria o risco dele ser morto. Corria o risco da turma pegar ele. Vamos dar umas pedradas nesse cara. Eu lembro o que ele fez. Ele envergonhou todo mundo aqui. Por isso que o pai corre para alcançá-lo enquanto ninguém o alcançasse. O pai falou assim: eu vou alcançar o meu filho enquanto ninguém o pega. Ato de serviço. Joga o segundo. Toque físico. Uma outra linguagem do amor. Lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O menino deve ter pensado: eu estou tão sujo, eu estou fedendo, não estava no meio dos porcos, eu estou vindo em caminhada, eu vou ficar até longe do pai. O pai não quer nem saber. O pai pula, abraça, beija, porque nós precisamos às vezes desse contato físico. Às vezes a tecnologia nos distancia tanto, falta o abraço, o beijo, e nós precisamos também fazer isso, em especial se a pessoa que Deus nos deu, ela entende que o amor dela é comunicado por meio do toque físico. Próximo. Presentes, isso aí nem se fala. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Verso 22, olha que riqueza, olha que riqueza. O pai cobriu a minha vergonha. Eu estava andrajoso, eu estava sujo, imundo. O pai restaura a minha dignidade, me restaura a família. Presentes,
Próximo. E presente, quando você lê o livro, você percebe que não é nada caro não, para a pessoa entender que você ama. Você faz um origamizinho, igual meus filhos, Yasmin fazia origami, me deu um origamizinho de uma raposinha, até hoje eu tenho guardado, ela era pequenininha. Gabriel preencheu um bilhetinho ali, com um desenho, eu guardo até hoje comigo o presentinho, porque faz bem para o coração da gente, não precisa nada caro os presentes. Próximo toque físico, tempo de qualidade. Pastor, não teve tempo de qualidade, não teve não? Trazei o melhor bezerro e matai, comamos e nos alegremos, nos alegremos. E o verso 24, e começaram a se alegrar. Vamos passar tempo junto, vamos rir, vamos brincar. O menino estava longe, perdido, voltou, eu agora quero estar com ele. E vou te chamar um monte de gente ainda para estar comigo nesse momento de alegria. Próximo. Palavra de afirmação. Eu gosto muito dessa. Este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Você é meu filho. Isso é uma forma de dizer eu te amo. Eu nunca deixei de te amar. Você nunca deixou de ser meu filho. Irmãos, eu vejo isso. Isso fala muito ao meu coração. Porque na minha família, não que meus pais não me amassem, mas eu não fui criado numa família que comunicasse o amor de forma verbalizada, dizendo assim, eu te amo. Eu não sei se na sua família também seja assim ou tenha sido assim. Eu aprendi com o passar do tempo a fazer isso com a minha esposa, depois com os meus filhos, e hoje não tem um dia sequer sem que eu abrace, beije e diga, eu te amo, Deus te abençoe, para os meus filhos. E sem falar para minha esposa que se eu pudesse eu falaria isso a toda hora, te amo. Porque eu li uma história, e é uma história verídica, porque eu creio que é verdade, porque um pastor contou de uma ovelha sua que estava na sua igreja. Ele contou que havia um homem na sua igreja que era durão, sabe esse homem bem durão mesmo, jeito sério. Ele até dizia assim, relata o pastor neste livro que eu li, eu não abro a porta do carro para minha esposa porque isso é frescura, ela não precisa disso, ela sabe que eu gosto dela. Ele falava isso. Passaram-se os anos, eles foram amadurecendo, chegou um determinado momento, a esposa faleceu. Eles fizeram o velório, são americanos, né? O autor é americano, aquele costume, foram sair com o caixão, onde estava o corpo da esposa, e os homens estavam carregando, os homens da igreja, e aí chegou na porta, eles esqueceram de abrir a traseira do carro funerário, e pediram para o marido, você pode abrir a porta? O homem caiu em si e pensou, durante todos os anos de casamento da minha vida, eu nunca abri a porta para minha esposa, nem do carro, nem de casa. Essa vai ser a primeira vez que eu vou abrir a porta para ela, ela não está aqui para ver o quanto eu a amo. Queridos irmãos, homens batistas que me ouvem nessa manhã, não deixa para amanhã para comunicar o amor. Deus te deu pessoas preciosas, Deus te deu uma esposa, Deus te deu filhos, Deus te deu netos, Deus te deu amigos, Deus te deu irmãos em Cristo. Comunica o amor na linguagem que eles vão entender. Procure entender como é que a pessoa compreende que ela é amada e fala nessa linguagem. Não deixa para depois não, porque pode ser que você não tenha tempo depois disso, porque eles precisam, pode jogar o próximo, porque eles precisam ouvir que são amados. Nós precisamos comunicar amor. Esse pai comunicou amor. Pode jogar o próximo? E o próximo? Isso. A gente chega ao terceiro personagem principal dessa história, que eu chamo ele de um homem que não quer mudar, porque ele já é bom o suficiente. Eu tenho encontrado ao longo da minha vida muitas pessoas que são boas o suficiente. E o texto diz assim, pode jogar o próximo? Eu só vou ler, você conhece a história. Você sabe que este moço mais velho, o irmão mais velho, ele chega, encontra a casa em festa, o pai está celebrando junto com seu filho e amigos, ele pergunta o que aconteceu, um rapaz da casa lhe conta, ele diz assim, olha, ele se indignou e não quis entrar. E o pai saiu e insistiu com ele, e ele responde ao pai, te sirvo há tantos anos, nunca desobedeci a uma ordem tua, mesmo assim nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos, chegando porém este teu filho, ele vai falando, aí o verso 31, o pai vai e procura chamar o moço à razão. Eu já conversei com muita gente sobre essa parábola, e eu já vi muita gente se identificando com o irmão mais velho, mas não no jeito que Jesus conta a parábola.
As pessoas se identificam com o irmão mais velho como se ele fosse um exemplo de virtude, de moral, do sujeito que ficou em casa, e não percebe o tamanho de quanto este moço precisava de um processo de cura, tanto quanto o seu irmão mais moço. Por isso que eu digo que ele é um homem que não queria mudar, porque quando eu olho para este moço, eu vejo autojustificação, eu vejo religiosidade, eu vejo relacionamentos formais, porque os mandamentos que nós lemos, os dois pilares dos mandamentos da lei, são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eu não identifico amor no coração desse moço, porque às vezes nós podemos achar que pela nossa conduta moral, pela nossa participação na igreja, por nós sermos de algum ministério, sermos fiéis à agenda que nos é ditada pelo nosso ministério, pela igreja, pelo nosso trabalho, por correspondermos aos compromissos materiais que nós assumimos no trabalho, na família, nós já somos homens bons o suficiente. Tá bom demais. Irmão, irmã, se tá bom demais, se Jesus não tem mais nada para fazer na sua vida e através da sua vida, levanta a mão e pede ao Senhor para te levar agora. Não está bom demais, nunca somos bons o suficiente, porque eu mostro para você que este moço precisava tanto de um processo de cura quanto seu irmão mais novo. Pode jogar o próximo. Os dois, eu vou mostrar para você o que eles têm de igual. Os dois receberam parte da herança, os bens, a vida do pai. Porque quando você lê que há repartimento, joga o próximo. O pai repartiu seus bens, bion, de onde vem a palavra biologia, vida, entre eles. Cada um recebeu a sua parte. O mais velho os 2/3 e o mais novo 1/3, era isso que ditava a lei. Então os dois, e eu percebo um ato egoístico dos dois, egoístico da parte do mais novo, que quer abandonar a família, que quer tocar o barco do jeito que ele entender, e o do mais velho, porque ele vê isso tudo e ele fica calado. Enquanto eu estou ganhando o meu, não tem problema. Tem homem que é assim, enquanto a água não bate na casa dele, está tudo bem. Pode o irmão da igreja estar passando o maior perrengue, pode uma família da igreja estar em maior dificuldade, em crise, mas não é a família dele, deixa o barco correr. Foi isso que o irmão mais velho fez. Eu recebi a minha parte da herança. Quando o irmão mais novo volta, que aí a água começa a bater nele, ele vai tomar o que é meu agora, porque o dele ele já gastou, agora ele vai gastar o meu. E aí ele se indigna com o pai e com o mais novo. Mas aqui não. Então os dois fizeram isso. Joga o próximo. A humilhação imposta ao pai. Ao do mais novo nem se discute, mas ao do mais velho a gente precisa dar uma olhada. Pode jogar. Esse aí é o mais novo que pede os bens, vai embora. Para ele o pai estava morto. Joga o próximo. Isso aí é especial, porque o filho mais velho, quando instado por seu pai, porque o filho mais velho estava no campo, e o verso 27 diz, o pai falando com ele, diz assim: teu irmão voltou e teu pai matou o servo, falando, o melhor bezerro pôde receber o são e salvo. E o verso 28 diz, mas ele se indignou e ficou irado, e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu, a expressão original grega significa que ele suplicou, ele implorou para o filho mais velho entrar em casa. Eu não sei como é que é a regra na sua casa, mas na minha casa, se eu estou dando uma festa com convidados, se Gabriel e Yasmin ficarem do lado de fora fazendo birra e não quiserem entrar para me ajudar a receber os convidados, o negócio vai ficar diferente. Eu vou ter que conversar com eles sobre o comportamento, porque aqui o pai precisa. Qual era o comportamento esperado do irmão mais velho? Ele pode não ter gostado do negócio, ele tinha que entrar em casa, receber os convidados do pai. Seja bem-vindo, boa noite, que bom tê-lo aqui, é uma alegria. Acabada a festa, pai, eu preciso conversar com o Senhor, tem uma coisa que está falando no meu coração e eu queria a sua permissão para tratar isso. Ele não, ele ficou do lado de fora, o pai teve que sair, ele humilhou o pai. Joga o próximo. Os filhos não sentiam que faziam parte da família, nenhum dos dois. O mais novo não tinha um pai como pai, nem o irmão como irmão, e o mais velho também não tinha um pai como pai, nem o irmão como irmão. Eu mostro isso a você, joga aí, próximo. O filho mais moço juntou tudo e foi embora, isso aí você já compreendeu. Próximo, o mais velho, joga o próximo. Eu acho tão interessante quando o mais velho vai falar com o pai, ele fala assim: te sirvo
nunca desobedeci a uma ordem tua. Verso 30, este teu filho, ele não chama o pai de pai. Ele não chama o pai de pai. E o filho mais novo, ele é teu filho, não é meu irmão. Não tem uma única expressão de respeito ao pai na fala deste irmão mais velho. Assim como ele humilhou o pai, o mais novo também humilhou. Mas o pai trabalha o coração deles, porque o pai se auto-humilha para poder, e este é um exemplo muito bom. Joga o próximo. O pai se humilha em misericórdia, graça e compaixão. Quando vai lá, pode ir para o próximo. Quando se humilha, busca o mais novo, beija ele. E também se humilha para buscar este mais velho que está fora da festa, que está lá fora. Então, quando eu vejo isso, irmãos, eu percebo que nós temos exemplos na Bíblia para sermos homens que abrem mão, inclusive, do nosso senso de honra, quando isso importa na restauração das pessoas que Deus nos confiou para amar. Sabe por que esse é um modelo para mim e para você, de homem? Às vezes o orgulho faz a gente fazer tanta besteira, né? Um orgulho bobo, um orgulho que não é bíblico, um orgulho que é pecaminoso. Isaías 53:5. Porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por seus ferimentos nós fomos sarados. Eu e você fomos curados, porque a nossa humilhação foi jogada sobre Jesus. E às vezes você acha que não pode dar uma palavra diferente, não pode fazer algo diferente, não pode falar nada para sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, porque você vai estar se humilhando, e você não se humilha porque você é homem, e homem não se humilha. Olha para a Bíblia, não olha para a cultura vai te ensinar uma posição de domínio, de poder e inclusive de violência. Olha para a palavra de Deus, porque quando eu olho para cá, cada bofetada que o primogênito desferiu no rosto do pai, o pai responde com um gesto de graça, misericórdia e amor. Coloca o quadro aí, por gentileza. Quando o filho não entra na festa, o pai sai para encontrar. Quando o filho não trata o pai com respeito, sente que é um empregado. Há tantos anos te sirvo, ele fala, o mais velho. O pai responde: filho, tu sempre estás comigo. Isso aqui também me pega, que ele usa a expressão grega teknon. Teknon é diferente de ruios. Ruios também é filho, no sentido mais formal. Técnico é assim: criança, tu sempre estás comigo. E o pai continua. O filho cobra a herança. O pai responde: filho, tudo o que eu tenho pertence a você. O filho não considera o irmão como parte da família. Este teu filho, e o pai responde: pois teu irmão estava morto. Para o filho mais velho, a alegria comer o carneiro era com os amigos, não era com a família dele. Para o pai diz assim: olha, eles deviam se alegrar em família. Irmãos, às vezes eu e você somos cabeça dura. Nós somos cabeça dura com Deus, nós somos cabeça dura com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a nossa igreja, com o nosso pastor. Às vezes a gente faz igual esse irmão mais velho. Nós já somos bons o suficiente. Eu não preciso me acertar em nada. Eu já cumpro a tabela, eu já estou na escala, eu já pago as contas, o nome não está no SPC, não está faltando nada em casa, está tudo certo. E você abre mão de ser transformado por Jesus Cristo. Mas engraçado é que o pai continua batendo no seu coração: filho, 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 muda, volta para casa, restabelece os relacionamentos. Irmãos, pode jogar o próximo. Porque a principal diferença entre o mais novo e o mais velho não é porque um está perdido fora do mundo e o outro está perdido dentro de casa. A principal diferença entre os dois moços é que um tem os seus relacionamentos restaurados e o outro não. A parábola, as 3 parábolas são uma história contada para Jesus responder de por que ele comia com publicanos e pecadores, e por que ambos, tanto publicanos, pecadores, escribas e fariseus, precisavam do mesmo jeito da graça, misericórdia e amor do Pai. E os 2 personagens, os 2 filhos precisavam passar por um processo de cura. Eu e você talvez precisemos passar nessa manhã por um processo de cura para responder a pergunta: que tipo de homem nós queremos ser? E eu vou caminhando para o final, já estou chegando ao fim, já estou com medo já do horário. Eu falei com o Ricardo,
Ontem falei, Ricardo, qual é o tempo de pregação? Ele falou, Marcos, 30 até 40 no máximo. Eu falei, Ricardo, se eu avançar 10, na próxima mensagem sua, eles descontam 10 do seu tempo e eu uso hoje. Tá, irmãos? Porque este quarto personagem, pode jogar o próximo. Esse aí é quem quer mudança e quem quer mudar, ninguém quer. Joga o próximo. Isso. Esse personagem, às vezes, a gente não percebe ele na parábola, porque ele não está tão claro. Mas ele é o eixo central da parábola, ele é a resposta da parábola, porque a parábola termina ao pai falando ao mais velho: filho, vamos entrar na festa com teu irmão, com a tua família, mas não mostra se ele entra ou não entra. E eu te digo por que a parábola é voltada para o irmão mais velho. Porque na cultura semita antiga, quando duas pessoas tinham algum tipo de conflito, cabia a eles pegarem uma terceira pessoa e mediar o conflito entre eles, para que o negócio não cresça, tipo um mediador. Quando o mais novo aqui, ele pede ao pai: pai, me dá os bens da minha herança, que me cabem por direito, era para o mais velho ter chegado assim: meu irmão, não faz essa loucura não, para com isso. Era para ele sair da posição de omissão dele. Porque às vezes, eu e você, homens batistas, né, a gente senta numa posição tão confortável, mas tão confortável que a gente não quer sair dali. Eu vi uma vez uma pessoa dizendo, foi uma juíza federal com quem eu trabalhei, ela dizia que a gente é igual o gato gordo, onde botam a gente deita lá e fica dormindo no quentinho ali. Era para o mais velho ter saído da posição de conforto e buscado o mais novo, falar assim: meu irmão, não faz essa loucura não, para com isso, pelo amor de Deus, não faz isso com o nosso pai, não envergonha a família, coloca juízo nessa cabeça. Quando o mais novo vai para o país distante, quem é que tinha que ter ido atrás dele? O mais velho. Por isso que as 3 parábolas são 3 cenas de um teatro só. A primeira parábola mostra qual era a conduta esperada de escribas e fariseus e do irmão mais velho. Eles deviam ter ido buscar a ovelha perdida, só que eles não vão. Eles estão tão bem, tão confortáveis, o problema não é pessoalmente com eles, eles egoisticamente se mantêm inertes e deixam o barco correr. Mas aqui, o quarto personagem é o homem que dedica sua vida, volta um pouquinho, isso, a transformar o mundo que o cerca. Joga o próximo agora. Jesus é o quarto personagem dessa parábola, porque Jesus é este homem perfeito, é este irmão mais velho perfeito, que deixou a sua casa e veio até este país distante em que nós estamos para buscar a mim e a você. Porque Romanos 8:29, o apóstolo Paulo escreve: pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu e você precisamos ser a imagem de Jesus Cristo, o Filho primogênito perfeito, que veio nos buscar, porque o mais velho não foi, porque escribas e fariseus não fizeram o que sabiam que precisavam fazer, por isso que ele se assentava para comer com publicanos e pecadores, porque quem devia ter ido não foi. Homem batista, não fica sentado em casa, não fica só sentado no banco, porque pode ser que a sua esposa está esperando que você seja o homem que vai tomar a decisão de salvar o seu casamento. Pode ser que o seu filho ou a sua filha esteja esperando que você seja o homem, este irmão mais velho, assim como Jesus, que vai até o país distante para buscá-los. Porque talvez sozinho, como aquela ovelha, eles não têm vontade, não conseguem voltar sozinhos. Pode ser que a igreja aqui está cheia de gente que está sofrendo, esperando que você estenda a mão. Não fique confortável, porque nós precisamos nesta manhã, meus irmãos, identificar que tipo de homens nós somos, à semelhança desses 4 homens dessa parábola que nós vimos. Mas muito especialmente, eu e você precisamos decidir que tipo de homem nós queremos ser. Eu espero sinceramente no coração que você tenha guardado isso, mas eu quero te contar uma história e eu finalizo com essa história. Joga o próximo. E o próximo. Porque história a gente sempre guarda melhor no coração do que o pastor falando com a gente. É na verdade, história às vezes você lembra anos. Essa história eu li quando eu tinha uns 10 anos de idade e fui encontrando ela ao longo da vida.
É a fábula dos 3 construtores ou dos 3 pedreiros. E ela fala muito ao meu coração até hoje, desde os 10 anos de idade. Diz essa história, é uma fábula, não aconteceu de verdade, mas serve para a nossa edificação. Que um viajante ia passando e encontra 3 homens trabalhando em uma obra. E ele quer saber que obra é aquela. E ele chega para o primeiro e pergunta: o que você está fazendo? E o homem responde: estou quebrando pedras. Para esse tipo de homem, a vida dele, o casamento dele, os filhos, o trabalho, a igreja, é só uma coisa que ele tem que fazer, que cansa. Mas ele tem que fazer, porque é o ofício dele. Sabe aquele negócio de fazer as coisas por fazer? Está na agenda, está no esquema, você vai fazendo. O homem não se dá satisfeito com aquela resposta. Ele pergunta para o segundo homem: o que o senhor está fazendo? Ele fala assim: eu estou ganhando meu salário. Esse é o tipo de homem que ele também encara a vida de forma muito pragmática. Ele entende que ele precisa fazer coisas. Talvez nem tudo ali é só um esforço maquinário, um esforço mecânico quanto o primeiro homem, mas ele também é formal. Ele é pragmático. Eu vou cantar porque eu tenho que saber ler as notas, eu vou ensaiar, saber as notas. Eu já vi até em alguns lugares. Cadê o nosso ministro de música? Está aí. Irmão ministro de música, dá para cantar sem você orar, pedir a Deus direcionamento? Eu já vi gente cantando. Do jeito que chegou, pegou os instrumentos e está lá. Não é só som, não é só pregar, não é só dirigir, não é só ser líder de ministério, não é só abraçar um irmão, tudo isso está envolvido. Mas para este segundo homem, ele entende que ele é tão pragmático que ele trabalha para ganhar o salário dele. Então eu vou lá, vou ganhar meu salário, vou vir para a igreja, vou ser abençoado. É o segundo homem. Aí tem o terceiro homem. Ele fala assim: bom, essa resposta não me satisfez ainda. O viajante pergunta: o que o senhor está fazendo? Ele fala: eu estou construindo um templo para adoração a Deus. Homem batista que me ouve nesta manhã, entenda que você, no seu relacionamento com a sua esposa, na sua casa, com os seus filhos, com os seus netos, com a sua família, com os seus amigos, no seu trabalho, nesta igreja, você está edificando um local de adoração a Deus. Por mais simples que as coisas pareçam ser, como colocar esse cenário aqui, que o Ricardo deu para o nosso irmão que estava conduzindo os homens batistas, como trazer um copo de água para o pastor, como arrumar as coisas, como abraçar alguém e beijar que você sente que ela está triste naquele dia, como dizer eu te amo para o seu filho ou para a sua esposa. Parece pequeno, o pastor tem que fazer isso todo dia, aí você encara isso às vezes como o primeiro homem, um ofício, um peso, não é um fardo. Pequenas coisas, você começa quebrando pedras pequenas e vai edificando, então a sua casa, a sua vida, o seu coração, a sua igreja, onde você está, que você se relaciona com pessoas, se torna uma catedral, um templo de adoração a Deus, um lugar que o Senhor se faz presente. A pergunta é: que tipo de homem você quer ser? Feche os seus olhos, eu quero orar com você agora. Mas eu quero dar oportunidade a você, que talvez precisa que o Senhor trabalhe alguma dessas áreas na sua vida, que nós trabalhamos nessa manhã. Algum desses processos, dessas marcas, essas características. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos, porque eu quero orar por você, meu irmão homem batista, ou também minha irmã. Se você quer apresentar talvez o seu marido, o seu filho, alguém por quem você quer orar, eu também quero orar por você agora. Aproveitar este momento. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, irmãos, Deus abençoe, Deus abençoe. E eu me coloco junto dos irmãos, porque eu tenho tanta coisa que eu quero que Deus trabalhe na minha vida ainda, que eu preciso do Senhor. Se eu não tivesse mais nada para Jesus fazer em mim e através de mim, eu já tinha pedido Ele para me levar. Eu tenho certeza que Jesus tem muita coisa para fazer em mim e através de mim ainda, mesmo com as minhas limitações. Eu quero orar com você agora. Deus abençoe. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, Pai, eu te glorifico, ó Deus, nesta manhã, no dia do homem batista. Te dou graças, ó Deus, por cada um dos homens que estão aqui nesta manhã, que nos acompanham pela transmissão do culto, Senhor. Deus querido, eu te agradeço porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso,
O Senhor, ó Deus, em Jesus Cristo, nosso irmão mais velho perfeito, veio a esta terra e nos ensinou a sermos estes irmãos mais velhos também perfeitos, à semelhança dele, a comunicarmos amor, a sermos submissos à tua vontade, a permitirmos que o Senhor transforme o nosso coração naquilo que é da tua vontade, Senhor. E tantas mãos se levantaram nesta manhã com essa confiança em seus corações de que o Senhor pode, Pai, porque nada é impossível, Senhor. Por isso toca, transforma, cura. Se são relacionamentos, Pai, abençoa, transforma e cura. Deus, eu te peço, abençoa esta igreja, Pai, abençoa cada homem, ó Deus, cada homem batista, aqueles que ainda não estão aqui conosco, que talvez não são de uma igreja batista, que talvez não tenham este compromisso especial com Jesus, fala-lhes ao coração nesta manhã, Senhor. Transforma o coração dos maridos, filhos, pais, amigos, irmãos. Transforma o meu coração também, Senhor. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.